O atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou que a Rússia está pronta para defender os territórios anexados na Ucrânia com armas nucleares. A Rússia anunciou que não só as capacidades de mobilização, mas também qualquer arma russa, incluindo armas nucleares estratégicas e armas baseadas em novos princípios, podem ser usadas para essa proteção das regiões ocupadas, disse Medvedev em post no Telegram. O russo também reafirmou a realização dos referendos sobre a separação das regiões ucranianas de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia, invadidas pela Rússia. Não há volta atrás, garantiu o ex-presidente da Rússia. O establishment do Ocidente e todos os cidadãos dos países da OTAN precisam entender que a Rússia escolheu seu próprio caminho, afirmou. Medvedev subiu o tom das ameaças nucleares feitas pelo líder russo, Vladimir Putin, durante pronunciamento à nação. Os Estados Unidos estão levando a sério a ameaça do presidente russo, Vladimir Putin, de usar armas nucleares na guerra da Ucrânia, disse um porta-voz da Casa Branca, anunciando sérias consequências caso avance. É uma retórica irresponsável de uma potência nuclear. Mas não é fora do comum a forma como ele tem falado nos últimos 7 meses e levamos isso muito a sério, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, entrevistado pela ABC depois que Putin disse que usaria todos os meios disponíveis para proteger os territórios russos. Estamos monitorando sua postura estratégica da melhor forma possível. Então, se necessário, podemos modificar o nosso. Não vimos nenhuma indicação de que isso seja necessário neste momento, disse Kirby. Putin anunciou uma mobilização parcial, em um discurso que intensificou a retórica contra os países ocidentais, acusando-os de querer destruir a Rússia, e no qual ele ameaçou usar armas nucleares. Gostaria de lembrar a quem faz esse tipo de declarações que nosso país também tem vários meios de destruição, alguns dos quais são mais modernos que os dos países da OTAN, declarou o presidente russo. Usaremos todos os meios à nossa disposição para proteger a Rússia e nosso povo, disse ele. E eu estou dizendo todos os meios. Isso não é um blefe, insistiu. A embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, Bridget Brink, descreveu a convocação de falsos referendos nos territórios ocupados e a mobilização decretada por Moscou como sinais de fraqueza e fracasso por parte da Rússia. Os falsos referendos e a mobilização são sinais da fraqueza e fracasso da Rússia. Os Estados Unidos nunca reconhecerão as alegações da Rússia de território ucraniano supostamente anexado e continuaremos apoiando a Ucrânia pelo tempo que for necessário, escreveu ela em uma mensagem no Twitter. Da mesma forma, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte OTAN, Jens Stoltenberg, acusou Putin de usar retórica nuclear imprudente. Esta é uma retórica nuclear perigosa e imprudente. Não é novo. Porque você já fez isso muitas vezes antes. Putin sabe muito bem que uma guerra nuclear nunca deve ser travada e não pode ser vencida, disse Stoltenberg em um evento paralelo à Assembleia Geral da ONU. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a ideia de um conflito nuclear é totalmente inaceitável. O português ainda disse que os últimos fatos da guerra russa na Ucrânia são perigosos e preocupantes. A ideia de um conflito nuclear, que antes era inimaginável, hoje vem à discussão. Isso é totalmente inaceitável, afirmou o político na abertura da reunião do Conselho de Segurança da ONU. Guterres também afirmou que a situação ao redor da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, é preocupante e que qualquer dano a estruturas do tipo pode causar um desastre. O secretário-geral observou, após pontuar que a guerra russa não tem sentido, que qualquer anexação de um território por ameaça ou uso da força viola a Carta da ONU. Guterres alertou ainda que a situação pode ficar mais crítica com a chegada do inverno no leste europeu. Ao comentar sobre as alegações de crimes de guerra por parte dos russos, o secretário alertou que todas devem ser investigadas com cooperação total com a Corte Criminal Internacional. Durante sua fala, Guterres afirmou ainda que o conflito russo na Ucrânia levou a uma crise de fome e financeira no mundo, revertendo anos de progresso. Se o mercado de fertilizantes não for estabilizado, podemos ter crise alimentar no próximo ano, ressaltou o secretário-geral da ONU.
Guterres ainda lembrou que foi assinado um memorando com a Rússia para que o mercado internacional tenha acesso aos produtos do tipo produzidos no país.